Você quer emagrecer, mas não consegue largar o vício por doces, por açúcares. Te entendo perfeitamente, amiga. Oi, gente. Meu nome é Adriana. Não sou nenhuma especialista em emagrecimento aqui, mas sou uma pessoa que já eliminou mais de 15 quilos. Então eu sei exatamente, amiga, o que eu vou passar aqui pra vocês e tudo que eu passei de experiência nesse processo pra te ajudar, tá bom? O vício por açúcar, por doces, né? Principalmente após alguma refeição, a gente tem demais aquela vontade de comer um docinho após o almoço. E quem tem o controle, né, de comer só um docinho, uma coisinha, tudo bem. E quem não tem, como eu, né? Eu não tinha esse controle de comer pouquinho docinho depois do almoço ou qualquer horário do dia. Pra mim, eu tinha que comer era muito mesmo, porque eu já estava muito viciada. Nossa, pra mim largar o açúcar, gente, eu falo aqui pra vocês, fácil não foi de jeito nenhum, porque eu já vim de hábitos, de um vício muito grande pra mim chegar a esse ponto, né, de ser viciada mesmo em açúcar, de não conseguir largar de jeito nenhum. Eu pensei, né, que jamais eu conseguiria largar o açúcar, largar o doce no meu processo de emagrecimento. Era uma das minhas dificuldades, das minhas maiores dificuldades mesmo para emagrecer, era largar o açúcar. Por que eu falo isso? Para quem não conhece, eu nasci e me criei com a minha mãe, lógico, né? E ela tinha um comércio, tinha não, tem até hoje, né? Um comércio dentro de casa. E aí, eu fui crescendo, né? Tendo à minha disposição todos os dias bolacha recheada, salgadinho, pirulito, chocolate, MM, gente, todo tipo de guloseimas, de doçura que vocês puderem imaginar, eu tinha à minha disposição. Então eu cresci com esse hábito de comer muita doçura, de açúcar, tá? Por isso que eu engordei bastante depois da minha gestação, dos meus filhos, né? Que eu tive, tenho dois, um casalzinho lindo, perfeito. E depois das minhas gestações eu engordei bastante, porque ainda assim tinha essa bodega, né, que a gente fala, que é o comércio dentro de casa, a gente chama mais de bodega. Eu tinha à minha disposição esse comércio, né, do lado da minha casa, que é a da minha mãe. Então eu sempre tive essa facilidade de comer esse tipo de alimento, não chamo nem de alimento, né? Eu tinha essa facilidade porque eu tinha disponível todos os dias, toda hora, doces, né? Então eu me aviciei mesmo. Olha, açúcar é uma droga mesmo. Você se avicia que você não consegue deixar ela. Consegue, entre aspas, porque você vai conseguir, porque eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer pra largar o açúcar pra você emagrecer no seu processo de emagrecimento. Amiga, se você não cortar o açúcar, sinto muito. Você não vai conseguir emagrecer. O açúcar é o que destrói nossas células, inflama, destrói totalmente. Você fica mais gorda, mais com retenção, tudo de ruim. Acontece com você quando você consome o açúcar. E eu precisava largar o açúcar. E como largar o açúcar, a doçura, se eu era viciada. Desde pequenininha eu era viciada. Mas, quando eu comecei na minha jornada de emagrecimento, me prometeram, né, que eu iria parar de comer açúcar. Eu disse, impossível. Uma viciada em açúcar, em doçura como eu. E aí, quem me apresentou esse suplemento, o Premier da Fitcorp, gente, falando muito sério aqui pra vocês, não é um simples suplemento, é algo que vai transformar a sua vida. Eu era uma viciada em açúcar, em doçuras. Eu nasci e me criei dentro de um comércio. Então, eu tinha toda a minha disposição, toda hora, então eu me aviciei mesmo. E aí, quando eu adquiri esse suplemento, a pessoa me disse, olha, ele vai tirar totalmente sua vontade de comer doce. Eu disse, será? Tá bom então, vamos lá. Eu fiquei assim meio com dúvida porque eu não conseguia passar um minuto sequer sem comer alguma doçura. E aí, quando eu conheci o Premier da Fitcorp, eu coloquei toda a minha fé neles. Agora eu emagreço. Porque amiga, sinceramente, quando você corta o açúcar da sua vida, você assim, ó, emagrece muito rápido. O açúcar te deixa muito inflamada, muito inchada e muito mais gorda. Você não consegue emagrecer de jeito nenhum se você estiver comendo açúcar. Mas quando você larga o açúcar, ó,
parece que você tava inchada, você começa a desinchar. Nossa, ó, é incrível quando a gente corta o açúcar da nossa vida, como a gente emagrece muito rápido. E aí esse suplemento, ele tira 80% da sua fome, então você consegue comer direitinho para quem tem compulsão alimentar. Eu também tinha, né? Mas eu consegui regular, comer direitinho quando eu comecei a tomar esse suplemento, porque ele tirou 80% da sua fome e ele tira 100% sua vontade de comer doce. Então, se você era uma formiguinha como eu por doce, você vai conseguir largar o açúcar tomando esse suplemento. Ele tira 100% sua vontade de comer doce. No meu primeiro dia, eu juro pra vocês, no meu primeiro dia tomando esse suplemento aqui, eu fui lá no comércio da minha mãe pegar acho que foi um arroz que tava faltando em casa, eu fui comprar umas coisas lá. E aí eu olhava pra aquele monte de bombom e eu não tava com vontade. Eu fazia linguiça, eu tava enjoando só de olhar aqueles bombons, eu tava enjoando. Eu disse, pronto, resolvi meu problema, agora eu emagreço. Dito e feito, amiga. Eu não tinha um dia que eu fosse lá na casa da minha mãe que eu queria trazer bombom. Não queria mais comprar uma bolacha recheada, não queria mais comer um chocolate. Isso foi maravilhoso. E aí, quando ele tirou essa vontade minha de comer doce, meu corpo deu sinais. Meu corpo deu sinais dando o quê? Tremelico, fraqueza, como quem diz, me dá o que você tem costume de me dar. E eu cá comigo, você não vai comer mais, acostume-se. Então eu fui parando de ter aquela dependência, porque vício é vício. Quando você larga o vício, o seu corpo dá sinais de que está precisando daquela coisa que você sempre comia. Então é super normal, eu dava tontura, eu dava fraqueza, eu dava tremelico, eu dava tudo no mundo. Mas não é porque eu queria o doce, era o meu corpo que estava necessitando daquela doçura que eu tinha costume de comer todos os dias. Mas com o passar dos dias, né, eu fui comendo mais fruta, para também não ficar sem glicose, né? Fui comendo frutas, enfim, eu fui substituindo por frutas, que era o que tinha açúcar, né, nas frutas. E aí, o meu corpo, na segunda semana, já fui se adaptando. Já não estava mais dando tontura, já não estava mais dando tremelique, porque eu estava adaptando ao meu corpo que ele agora ia ficar sem açúcar, porque eu queria emagrecer, tá? Então, gente, esse suplemento aqui, eu sempre falo pra vocês, ele ajuda muito, muito mesmo, porque tá no processo de emagrecimento. Como? Tirando a fome, quem tem compulsão alimentar, tirando sua vontade por doce. É 100% que ele tira sua vontade por doce. Você não vai querer... Amiga, é incrível, parece mágica. É incrível como você não vai sentir vontade num pingo de comer doçura usando esse suplemento. Por isso que eu sempre indico pra vocês esse suplemento, porque ele ajuda muito vocês nessa jornada de emagrecimento, tá? Quem fica sem isso aqui, amiga, é mais difícil. Nossa, é muito difícil você, sem a ajuda de algum suplemento, conseguir vencer o vício por doce, por açúcar, tá? Ai, Drica, quer dizer que depois que você emagreceu, você não come mais uma doçura? Amiga, aí é outro assunto. Por acaso, quando eu vou em algum aniversário, eu não faço a desfeita. Mas eu não como da mesma forma que eu comia. Eu faço só para experimentar, não vou deixar mais meu corpo acostumar mais com o açúcar. Porque quem comanda agora sou eu. Vai comer o tanto que eu quisesse. Não o tanto que eu comia. Antigamente não era o tanto que eu quisesse, não, era o tanto que vinha. Gente, era 2 pacotes de bolacha recheada, refrigerante, chocolate. Era uma coisa descontrolada mesmo. Hoje, eu não vou dizer que eu não como doce de jeito nenhum. É um evento assim, refrigerante é zero. Não tomo mais. Eu descartei refrigerante da minha vida. Ai, Deus, não tomo de jeito nenhum. Não, assim, minha gente, faz muito tempo mesmo que eu tomei refrigerante. Por isso que eu emagreci, né? Sequei mesmo na barriguinha de vez. Gente, eu emagreci, foi mais de 15 quilos. 15 quilos não é qualquer coisinha, não. É muita coisa. Eu pretendo emagrecer mais ainda estou no processo. Por isso que eu trago as minhas experiências pra você. Quer largar o açúcar no seu processo de emagrecimento? Adquira esse suplemento. Ele é 100% natural, tá? Não é remédio. Ele é um suplemento 100% natural que vai te ajudar nessa jornada a construir novos hábitos. Então, eu fui criando o hábito
criando o hábito de não comer açúcar e adaptando ao meu corpo a esse novo hábito. Porque meu corpo tinha que entender que agora é outra coisa. Então ele parasse de dar trimelique. Mas passando assim a brincadeira, gente. Eu fui adaptando meu corpo, sim, semana após semana. E meu corpo não estava mais sentindo falta do açúcar, porque eu estava substituindo com outros alimentos. Então, não foi uma fase muito fácil, mas foi possível, tá? Com a ajuda do suplemento certo, do aliado certo ao seu lado, você consegue sim emagrecer. Gente, eu tô suando aqui. Piauí, meu amor, não é pros fracos, viu? Piauí é dose. Ai, Drica, por que você não liga o ventilador? Gente, se eu ligar o ventilador, vocês não me escutam, não. Mas é só um pedacinho aqui. Mas mesmo assim, tá quente aqui, viu? Piauí é o quê? 35 graus, gente. É quente demais. Mas, voltando ao assunto, eu consegui emagrecer, consegui largar o açúcar no meu processo de emagrecimento com a ajuda desse suplemento. Por isso que eu indico muito a vocês, tá? E aí depois eu fui adaptando. Eu fui criando força de dizer não. Agora eu consigo dizer não para o chocolate, para o açúcar. Agora eu tenho força. Antes eu não tinha porque eu estava totalmente viciada. Agora, aí depois que eu tomei um suplemento, ele conseguiu tirar meu vício, conseguiu me ajudar, né, a sair desse vício de comer açúcar, de comer doçura todos os dias. Por isso que eu consegui emagrecer, dia após dia. Hoje eu é quem comando a situação. Meu corpo não depende mais do açúcar. Antes eu dependia mesmo. Ou eu comia alguma besteirinha depois do almoço, e não era pouco, não era muito mesmo. Ou eu endoidava mesmo. Eu digo, eu tenho que comprar alguma coisa pra eu comer agora de doçura, porque senão eu enlouqueço. Eu tinha que ter à minha disposição alguma coisa de besteira dentro de casa. Eu sempre deixava, né? Hoje não entra mais aqui dentro de casa esse tipo de coisa. Entra porque às vezes meus filhos vai lá e compram, o pai também, mas por mim, pode estar lá em cima da mesa, eu não faço conta mais não sou mais dependente do açúcar como eu era, tá? Graças ao suplemento, o Premier da Fitcore. Ele tira no seu processo de emagrecimento, 100% sua vontade de comer doce. Por isso que você consegue emagrecer dia após dia, porque quando a gente corta o açúcar da nossa vida, a gente emagrece muito mais rápido. Aí você controla na alimentação, comendo direitinho, que ele também te ajuda. Você fazendo alguma atividade física, meu amor, não tem outra. Você consegue emagrecer tranquilamente, tá? Então, tem esse aliado ao seu lado. Adquira esse suplemento hoje mesmo, tá? Onde você vai encontrar ele? Vai lá no meu Instagram. Lá na bio do meu Instagram está o link desse maravilhoso suplemento, tá? Tem para 30 dias, tem para 60 dias. Quantos dias você quiser adquirir ele, lá vai ter disponível, tá bom? Só adquira hoje mesmo, porque ele vai te ajudar muito, muito nessa jornada. Só escuta o meu conselho. E aí, amiga, é sobre isso. Drica, qual foi o segredo para você largar o açúcar, para você deixar o vício por açúcar, por doçura? O suplemento, o Premier da Fitcore. Ele foi quem me ajudou a construir esse novo hábito, essa nova fase da minha vida, que não dependa mais do açúcar, que eu não seja mais uma viciada em doçura, porque eu era, ou eu comia, não tinha conversa não. Eu endoidava, eu botava gente pra endoidar também se não tivesse em casa, nossa, era uma tortura. Mas hoje, graças a Deus, que eu conheci esse suplemento incrível, por isso que eu indico muito a vocês. Façam uso desse suplemento na sua jornada, no seu processo de emagrecimento, que vai te ajudar muito. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha... Olha, espero mesmo que você escute esse meu conselho, essa minha dica. Adquira esse suplemento que vai te ajudar muito na sua jornada, tá bom? E eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Já compartilha, amiga, esse vídeo com alguém que precisa, ou que tá passando um processo de emagrecimento, ou que precisa começar. Envie esse vídeo para alguém que ela vai adquirir esse suplemento também para já iniciar hoje mesmo na sua jornada de emagrecimento, seu processo de emagrecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, ativa o sininho para as próximos vídeos que eu vou postar aqui. Às vezes eu gaguejo aqui, gente, nesses vídeos, porque eu tô começando agora aqui.
E eu estou amando, gente, vocês não sabem o quanto eu estou amando. Trazer essas dicas para vocês, ajudar quem está precisando, porque processo de emagrecimento não é fácil passar. É uma mudança de vida, é uma mudança total de vida. Você está construindo outra pessoa. Então não é fácil. Então eu tô amando demais trazer esses vídeos para vocês, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.